Bom, sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Meu nome é Fernanda Barros, eu trabalho com a agregação de novos associados. Estou muito feliz a gente conseguir fazer aqui um tema junto com o Banco Santander, que hoje está muito em alta, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário econômico voltado para pequenas e médias empresas, tá? E a gente tem o Rodolfo Margato, economista do Banco Santander, aqui com a gente para fazer uma apresentação e depois a gente conseguir também bater um papo e tirar dúvidas. Então, só comentando com vocês um pouquinho de como a gente vai fazer essa programação. O Rodolfo vai fazer a apresentação por uns 40 minutos e depois a gente vai abrir, como de costume no final, um tempinho para a gente tirar perguntas e fazer o Rodolfo conseguir depois respondê-las, tá? O que eu peço é o seguinte: durante a apresentação, obviamente, vão surgir questionamentos. Eu peço que vocês os escrevam na caixinha que a gente tem de Q&A. Então, na barra de ferramentas do Zoom, existe do lado da parte de enquetes, uma caixinha chamada de Q&A, pode escrever lá a sua resposta, e depois da apresentação do Rodolfo, eu vou perguntar para ele para a gente conseguir manter esse contato, tá? Então, direcionar ali e não no chat. Então, Rodolfo, eu vou passar agora a palavra para você, vou desligar aqui a minha câmera e parar meu compartilhamento. Então, bem-vindo a todos e um ótimo webinar para todos nós. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Agradeço aí pela participação, pelo prestígio de todos. Como a Fernanda comentou, eu devo fazer uma explanação inicial, né, passando as principais mensagens do cenário macroeconômico, como o time macro do Santander enxerga aí a economia brasileira nesse momento de alta incerteza, né, com mudanças significativas no quadro da economia brasileira, não apenas brasileira, talvez a economia mundial. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides, uma apresentação bem resumida. A ideia é ter esse material como apoio, só que a gente vai focar mais nas mensagens, nessa interação, um pouco menos no material propriamente dito. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Caso haja algum problema durante a exposição, peço aos colegas, aí a Fernanda, a Andressa, a Laís, colega de área econômica, que me avisem por gentileza. Compartilhando aqui. Espero que todos estejam vendo a tela. Então, o material resumido, né? Claro que o foco desse nosso fórum, dessa nossa interação hoje é a economia brasileira, mas eu julgo relevante iniciarmos com o ambiente internacional, numa introdução bem breve, para contextualizarmos aí a pandemia e os seus efeitos econômicos a mundo afora. Como vocês devem imaginar, além de atuarmos como economistas, né, a gente recentemente tem que aprender algumas coisas sobre virologia, epidemiologia, esse tipo de coisa. Claro que aqui o que eu trago é uma avaliação bastante geral, o foco é, sem dúvida, o debate econômico, mas não poderia ser diferente. Temos que trazer inicialmente estatísticas gerais sobre a evolução, sobre a dinâmica da Covid-19 e a gente inicia com o cenário internacional. Por definição, o choque na economia ou em outras áreas e outras ciências, um choque é imprevisível. Então, claro que a deflagração da pandemia, mundialmente falando, né, e sua intensificação no Brasil nas últimas semanas, é claro que isso torna o ambiente mais incerto e leva a uma dificuldade maior na elaboração de cenários, na acurácia de projeções. Dito isso, aqui a gente traz o esforço do nosso time em tentar mapear os principais riscos e a dinâmica mais provável daqui para frente. E como eu disse, a gente tem que olhar para a evolução da pandemia, especialmente nos outros países, né, que aí tem uma diferença temporal importante. A gente lembra que na China, né, o pico ali da pandemia ocorreu em fevereiro, março, depois isso se intensificou bastante na Europa. Mais recentemente, coisa dos últimos dias, a gente percebe uma série de países europeus, por exemplo, a Itália, que por muito tempo foi justamente o epicentro da pandemia na Europa, talvez no mundo, agora começa a relaxar suas medidas, uma série de atividades volta a funcionar, talvez não normalmente, mas quase isso. Então, é importante a gente olhar para a economia internacional para tentarmos identificar
alguns padrões na evolução da Covid-19 e também, claro, os seus impactos sobre a economia. Então, aqui a gente traz nesse primeiro slide introdutório a evolução, né, infelizmente, aí das fatalidades por milhão. Né, após 1 milhão de casos, a gente percebe, né, uma situação, né, mais crítica, aí, ou uma intensidade maior em países como Estados Unidos, em países como Espanha, inicialmente Itália, e no Brasil aqui, né, tá ali abaixo quando a gente considera a linha do Brasil, mas a inclinação recente ela subiu de forma considerável. E aqui é sempre aquela ressalva que vocês devem estar acompanhando, que é o número de testes, né? A testagem em massa, que infelizmente no Brasil nós estamos lá numa das últimas colocações, junto com o Equador, junto com o Paquistão. Isso adiciona incerteza em relação à dinâmica da pandemia no país. Então, uma baixa testagem dá um protagonismo para a dinâmica das mortes, né? Porque embora exista talvez alguma subnotificação, é uma estatística que os analistas vêm acompanhando mais de perto. Aqui uma primeira mensagem que eu gostaria de deixar, né? E nós como economistas precisamos adotar premissas para a construção dos cenários econômicos, ainda mais nesse cenário de mais dúvidas, de incertezas, a gente tem que adotar algumas premissas. Então, quando a gente olha a maioria dos países, né, onde já houve ali o pior momento da pandemia, esse gráfico acho que ilustra bem que as mortes diárias estão em queda, ainda que de uma forma gradual. Aqui o destaque para a China, né, que depois de semanas muito difíceis até o final de março, começou a mostrar uma desaceleração muito acentuada, muito importante aí do número de fatalidades e mesmo do número de novos casos, e mais recentemente também a Europa. França, a Espanha, a Itália, como eu já comentei, também mostram essa desaceleração no número de novos casos, de novos contágios e também no número de novas mortes. Atualmente, os maiores focos de preocupação são Estados Unidos e países latino-americanos, por exemplo, o Brasil, né? Infelizmente, neste momento, a gente vem se destacando com o maior número, né? Uma estatística crescente aí de mortes e de casos, né? De novos casos de contágio, mas é importante uma mensagem que eu gostaria de deixar, que em muitas regiões parece que o pior momento ficou para trás. Então, é claro que aqui há ainda temores como uma segunda onda de contaminações. Houve esse temor aí mais acentuado na Alemanha, na Coreia do Sul, na semana passada, na semana retrasada. Então, existe ainda essa dúvida em relação a eventuais novas ondas de contaminação de Covid-19, mas pelas informações que temos até hoje, a gente diz que o pior ficou para trás em outras regiões. Então, nós acreditamos no time macroeconômico Santander que a pandemia tem um início, meio e um fim. É claro que nesse meio, né, a gente percebe impactos econômicos muito significativos, que a gente vai destacar mais à frente, mas é importante termos em mente que outros países, se não superaram integralmente, mas superaram em grande medida os impactos da pandemia. Isso está em curso também em outras regiões. É uma primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Não vemos no radar, no cenário, uma depressão econômica mundial. Na verdade, nós vemos sim uma recessão acentuada em boa parte de 2020, mas seguida de uma recuperação que pode ser mais rápida em algumas regiões, é verdade, pode ser mais gradual, mais lenta em outras regiões, mas nós não vemos uma depressão econômica como foi observado em alguns momentos no século passado. Então, aqui é uma primeira mensagem. Claro que quando a gente abre ali o noticiário, né, os jornais, enfim, há avaliações negativas, não poderia ser diferente, né? Ninguém daria uma avaliação distinta sobre esse momento, mas eu faço essa ressalva inicial. Tem um início, tem um meio que é muito conturbado, provavelmente tem um fim ainda em 2020 para a maioria das regiões. Então, neste slide aqui eu trago os impactos econômicos que têm sido, sim, bastante severos ao longo do primeiro semestre de 2020. Aqui são projeções não apenas do Santander, aí, dos nossos times que ficam na Europa e nos Estados Unidos, mas também considerando outras instituições financeiras, organismos multilaterais.
Aqui é uma média de variação do PIB, né, do Produto Interno Bruto, desses países, Estados Unidos, zona do euro, e a abertura para alguns países da Europa e também para a China. Então, é uma queda forte já no primeiro trimestre, é verdade, mas o maior impacto provavelmente no segundo trimestre deste ano. Então, a gente percebe, sim, contrações ali na casa de 10%, 15% para a maioria dos países. Isso tende a ocorrer também na economia brasileira, como a gente vai falar mais à frente. Só que aqui a gente tem que avaliar também outros elementos. Sim, há um impacto muito significativo no primeiro semestre. Todos temos acompanhado aí divulgações de forte queda de produção industrial, de vendas varejistas, não apenas no Brasil, mas em vários países mundo afora. Mas isso também tem levado a uma reação sem precedentes de governos e bancos centrais ao redor do mundo. Isso será suficiente para neutralizar, no ano de 2020, as perdas aí com a pandemia, né, o impacto econômico da pandemia? Provavelmente não haverá uma compensação integral dos efeitos, mas essas medidas vêm sendo importantes para mitigar, para atenuar esse impacto econômico, ou seja, uma espécie de colchão para tentar amenizar esse impacto da pandemia. Um dos instrumentos principais e que vem chamando a atenção no debate internacional é a taxa básica de juros. Então, aqui a gente compila uma média para vários países desenvolvidos e emergentes, mundo afora, da espécie de taxa Selic, taxa básica de juros para essas regiões. E a gente percebe, aí, desde os anos 2000, né, até 2020, o início dos anos 2000 a 2020, uma queda significativa dessa taxa básica de juros mundial, como nós chamamos, e uma queda muito acentuada de 2019 a 2020. Então, aqui é uma primeira reação importante, são estímulos monetários que vêm sendo colocados para atenuar o impacto da pandemia. E não fica apenas pelo lado das autoridades monetárias, aqui os governos também vêm atuando de uma forma mais intensa. Tem um conceito que a gente chama de impulso fiscal, em termos mais simples, mais resumidos. Aqui tem os gastos do governo, tem as despesas públicas com o intuito de mitigar os efeitos econômicos da Covid-19, seja transferindo recursos para as pessoas mais vulneráveis, que na nossa avaliação é uma medida bastante necessária e importante nesse momento, para você transferir recursos diretamente aos mais vulneráveis, sejam eles informais, famílias de baixa renda de uma forma geral, e também, claro, prover mais recursos para a saúde e também para governos regionais, estados e municípios. Então, não apenas o Brasil, mas o mundo vem praticando essa política fiscal que a gente chama de mais expansionista. E quando a gente compara, aqui é uma mensagem importante, com a crise de 2008, 2009, a gente percebe que essa ajuda emergencial dos governos vem se mostrando bem maior, né? Então, não apenas no Brasil, daqui a pouco eu mostrarei um slide focando apenas na economia brasileira, mas mundo afora a gente percebe esse pacote de socorro emergencial mais significativo, ou muito mais significativo do que a crise de 2008, 2009. Aqui eu pego um gancho para diferenciar as crises. Se a gente olha as duas últimas grandes crises que a economia brasileira enfrentou pré-pandemia. Então, 2008, 2009, tivemos uma crise no Brasil, mas com uma origem no cenário internacional. Mais do que isso, no sistema financeiro mundial, e aí os Estados Unidos como um grande destaque. A gente lembra que, inclusive, alguns bancos grandes dos Estados Unidos quebraram naquele momento. Então, a origem daquela crise foi uma origem no sistema financeiro mundial. Aqui no Brasil, eu digo que o impacto foi até menor do que a média global. Já em 2015 e 2016, nós tivemos uma recessão severa já na economia brasileira. O nosso PIB per capita, entre meados de 2014 e final de 2016, contraiu quase a 9 pontos percentuais. Isso é bastante coisa, mas o mundo mostrava crescimento naquele momento. Então, foi uma crise que a gente chama doméstica, com origens locais aqui na economia brasileira. Então, diferente da crise de 2008 e 2009, que foi mundial, como a origem no sistema financeiro, e também muito diferente da crise de saúde pública que nós temos enfrentado.
que é global, como a de 2008 e 2009, mas ela não tem a origem no sistema financeiro, ela tem uma origem em saúde, em questões sanitárias, e impacta ainda mais o que a gente chama de economia real. Então, é a produção das empresas, das indústrias, são as vendas no varejo, é o consumo das famílias, porque literalmente as pessoas ficam mais em casa com uma medida necessária para conter essa curva de contágio. Então, é importante nós diferenciarmos as crises, porque às vezes percebemos analistas tentando traçar paralelos com aquela de 2008 e 2009, com a brasileira de 2015 e 2016. Essa crise tem uma natureza diferente, por isso que ela é tão desafiadora. Mas aqui uma última mensagem de cenário internacional, antes de entrarmos nas projeções e análises para a economia brasileira propriamente dita, é que apesar de uma recessão, sim, uma recessão econômica aguda em 2020, aqui a gente traz projeções da variação do PIB de Estados Unidos, de zona do euro, China, Japão, devem cair lá 5%, 7%, a depender do país. Então, no ano como um todo, haverá sim uma recessão econômica. A despeito disso, a partir do final de 2020, especialmente em 2021, a expectativa para a maioria das regiões é de uma recuperação quase em V. E aí são as famosas letras, né, que os economistas gostam de utilizar. Uma recuperação em V é uma recuperação onde há uma queda muito acentuada, seguida de uma recuperação também bastante forte, praticamente compensando aquela queda anterior. Tem uma recuperação em U, que é uma outra letra aí também utilizada, que tem essa retomada, só que ela é mais gradual, ela ocorre de uma forma mais moderada, especialmente no início. Tem os cenários mais críticos, em L, né? Você tem um tombo e você fica estabilizado, fica parado naquele nível bem inferior de atividade econômica. Isso é uma depressão econômica, é o chamado movimento em L. E, por fim, também muitos chamam de um movimento em W, né? Você tem uma queda acentuada, é seguida de uma recuperação, uma nova queda, e então, finalmente, a segunda recuperação. Já antecipo aqui que, na nossa avaliação, o que é mais provável para a economia brasileira é uma recuperação, então não vemos uma depressão econômica, não vemos uma crise se estendendo por vários trimestres, a gente já vai detalhar daqui a pouco. É uma recuperação mais em formato de U, né? Ela é gradual, é verdade, mas ela é consistente, ela não deve ser interrompida após o fim da pandemia. Mas em muitas regiões, como Estados Unidos, Europa, China e Japão, aqui nesse último slide de cenário internacional, essa recuperação é vista em V. Então, a gente sabe que os Estados Unidos têm um arsenal ali econômico considerável, né, seja a política monetária, a política fiscal, para suavizar esse ciclo mais negativo. Na Europa, né, nesta semana, deve ser aprovado um novo pacote aí de mais de 500 bilhões de euros para socorrer as economias mais necessitadas. Enfim, é uma crise sanitária sem precedentes, que também leva a políticas monetária e fiscal também sem precedentes. E aqui não é apenas a visão do Santander, também a visão de outras instituições, de organismos multilaterais como o FMI, Banco Mundial, OCDE. Na maioria dos casos, essa recuperação quase em V. Uma recessão que parece inevitável em boa parte de 2020, talvez até o terceiro trimestre, mas uma recuperação importante a partir do início deste ano e principalmente em 2021. Aqui é uma análise que eu gostaria de deixar, que eu acho importante. E aí, fazendo o gancho, antes de entrarmos em economia brasileira, a gente tem acompanhado também, como vários analistas de outras áreas do saber, né, de outras profissões, aí outras atuações, é o chamado R0, né, que é a taxa de transmissão do vírus, a chamada taxa de reprodução efetiva, comparando países. Então, a gente vê ali que de acordo com essa fonte que é bem renomada, né, Imperial College of London, que o Equador, eu acho que vem se destacando negativamente, porque, em média, cada pessoa infectada transmite para pelo menos outras 3 pessoas. Aí nós temos a distribuição para uma série de países. Esse dado é referente a 1 semana e meia atrás, não deve ter sofrido grandes alterações. No caso do Brasil, aqui 2 leituras.
do copo meio vazio, né, que ainda está acima de 1. Muitas autoridades médicas recomendam que o relaxamento de medidas de distanciamento social, né, chamadas medidas que no Brasil ainda não são lockdown nacional, apenas em algumas cidades, mas as chamadas medidas de distanciamento social devem começar a ser relaxadas, flexibilizadas, à medida que o país tem uma taxa de reprodução efetiva, o chamado R0, abaixo de 1. No caso do Brasil, isso ainda parece estar situado acima de 1, em que pese toda a incerteza de subnotificações e assim por diante. Por outro lado, aí uma leitura um pouco mais positiva nesse sentido é que essa taxa no Brasil já chegou a ficar acima de 2,5 há um mês atrás, mais ou menos. Então, parece sim estar ocorrendo uma redução dessa taxa de transmissão, ainda que o Brasil não esteja numa situação como a de outros países, de R0 igual a 1 ou abaixo disso, justamente são as regiões que vêm relaxando as suas medidas, a Itália nessa semana como grande destaque. Então, aqui para encerrarmos esse primeiro bloco, a mensagem é o impacto sim severo sobre a economia advindo da Covid-19, não apenas no Brasil, em outros países isso aconteceu de uma forma antecipada em relação à nossa economia, China, depois Japão, Coreia do Sul, Europa, Estados Unidos, agora ainda no momento ainda bastante complicado, mas a gente reforça. A pandemia é uma crise com início, meio e fim. E em algumas regiões, o pior parece ter ficado para trás. Então, por um lado, reconhecemos sim o impacto econômico, né? A gente tem que ser bastante franco nesse momento. Não viria aqui para traçar um cenário onde tudo estivesse bom, né? Tranquilo, um cenário poliana. Por outro lado, eu também ressalvo que não é um cenário de depressão econômica e de uma catástrofe econômica por vários trimestres, por vários anos. E as últimas informações de Europa, de Ásia, atestam, né, suportam essa nossa avaliação. Então, agora a gente entra em economia brasileira e claro que existem nuances, né, tem alguns elementos diferentes quando a gente aborda a nossa economia. Aqui a gente vai trazer, evidentemente, um detalhamento maior. Ainda que, né, com essa mensagem já antecipada de uma recuperação e não de uma manutenção dessa crise por muito tempo. Claro que, esqueci de comentar, acho importante também, a gente está observando a reação de bolsas, né? Então, dos mercados acionários, seja aqui o Ibovespa, Dow Jones nos Estados Unidos, Nasdaq nos Estados Unidos, uma série de bolsas europeias. Ontem, por exemplo, um dia muito favorável nos mercados financeiros internacionais. Aqui a gente chama a atenção, primeiro, que o timing, né, a dinâmica de ativos financeiros, como curva de juros, ações, taxa de câmbio, não necessariamente é o timing da chamada economia real, que tem produção industrial, vendas varejistas, prestação de serviços. Então, o timing, né, a dinâmica da evolução dessas coisas não é a mesma, mas é claro que alguns elementos podem até gerar uma melhora antecipada em relação ao nosso cenário. Por exemplo, o anúncio de uma vacina, ou o anúncio de um remédio super eficiente para o tratamento da Covid. Por enquanto, a gente considera no radar que isso ocorrerá em algum momento no segundo semestre, ali talvez no início do segundo semestre. Mas claro que se isso acontecer um pouco antes, e algumas pesquisas, especialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, parece caminhar na direção correta, é claro que isso pode gerar uma melhoria até um pouco antecipada em relação ao nosso cenário. Entrando agora em economia brasileira. Acho que é interessante essa nossa interação hoje, porque, coincidentemente, ontem, o time macroeconômico do Santander revisou o cenário geral. Então, nós revisamos praticamente aí todas as variáveis econômicas relevantes de Brasil. E aqui, é claro que eu já trago essas novas análises, essas novas projeções. Primeiramente, a trajetória de PIB. Né? Acho que a grande pergunta para quem está ali, tem uma atuação na indústria, no comércio varejista, no setor de serviços, ou seja, na economia real, como eu mencionei, dos diferentes portes, pequenas, médias, grandes empresas. Primeiro é a evolução da atividade econômica.
Acho que esse elemento é chave. Como eu já antecipei, não apenas no Brasil, mas se a gente pegar 2020 como um todo, é um ano de queda do produto interno bruto. Isso parece inevitável, né? Uma chamada recessão econômica em termos técnicos. Então, a gente projeta que o Brasil pode ter este ano uma queda ali de 6% aproximadamente. E não é muito diferente do que a gente observa como projeção para a maioria dos países europeus, também para Estados Unidos e para uma parte dos países asiáticos. Então, é sim uma queda significativa que a gente olha nesse slide 12, ali no gráfico à direita, tem essa queda pronunciada, especialmente no segundo trimestre. Aqui é outro destaque, né? O primeiro trimestre deve ter uma queda do PIB de 1,5%. No segundo trimestre, aqui vem o tombo mais feio. Aqui a contração pode ser, inclusive, superior a 10%, porque, literalmente, muitas empresas pararam de funcionar em vários dias, em algumas semanas, deste segundo trimestre. No entanto, aqui a gente chama atenção, né, na área, lá nas nossas discussões internas, a gente sempre frisa esse ponto. A gente tem que separar o que é a fotografia, né, aquela imagem, aquela visualização mais estática de momento, do que é o vídeo, né, do que é uma evolução mais dinâmica. A nosso ver, tão importante ou mais importante do que o tamanho da queda é a dinâmica. Se nós observaremos uma reversão de tendência, ou seja, de queda para estabilização e recuperação em 2020, ou se isso será postergado. Então, a dinâmica é muito relevante. Como estamos aí na metade do segundo trimestre, né, quase que literalmente, esse momento, essa fotografia é sem dúvida negativa, né, porque as empresas, muitas estão fechadas, há uma queda no consumo das famílias que estão mais em casa, daqui a pouco a gente vai fazer comentários sobre os setores, né, diferenciar os setores, mas é claro que a fotografia, a imagem do momento, ela é negativa. A gente está justamente nesse segundo trimestre e no gráfico à direita a gente percebe que é a queda pronunciada. Mas, na nossa avaliação, a gente não vai cair e vai ficar parado nesse nível aí bem inferior. Haverá uma recuperação. Daqui a pouco também farei comentário, a gente pode discutir bastante na sessão de perguntas e respostas. A gente vai discutir o ritmo dessa recuperação. Se ela será intensa, como, por exemplo, parece acontecer na China, na Coreia do Sul, se ela vai ser mais moderada, mais lenta, por razões domésticas. Esse debate é muito importante. Mas aqui a indicação de que o segundo trimestre tem uma queda, no terceiro trimestre a gente começa a observar uma estabilização e o início de uma recuperação, ali uma reversão de tendência, como a gente chama no bom economês, e aí um crescimento mais consolidado do final do terceiro trimestre para o quarto trimestre deste ano. Isso não vai evitar uma queda do PIB no ano de 2020 como um todo, mas isso deixa, aí leva algum impulso para um crescimento a partir do final deste ano, e aí 2021 sendo um ano de recuperação. Então, colocando em números, a gente projeta uma queda na ordem de 6% em 2020, falando sobre PIB, Produto Interno Bruto, né, a soma das riquezas produzidas no país em determinado período de tempo, seguido de uma elevação na ordem de 4,5% no ano de 2021. Aqui tem questão de uma base de comparação, claro, né? Você vai estar comparando com um nível inferior de 2020, mas também dessa tendência de alta, como a gente mostra no gráfico à direita. Então, é sim uma recuperação, não haverá compensação no ano de 2020, longe disso, mas é importante essa avaliação dinâmica, de uma recuperação da atividade produtiva já em 2020, entregando resultados mais consolidados no ano de 2021. Aqui também precisamos adotar hipóteses, né? Qualquer economista ou analista que venha com uma fórmula pronta, com a certeza a respeito dessa dinâmica, por favor, não acreditem nesse tipo de comentário. Dada a incerteza, nós adotamos premissas e à medida, né, com o passar do tempo, a gente vai avaliando, testando, confrontando essas nossas hipóteses e, eventualmente, elas são mantidas ou alteradas.
Uma das premissas que existem e é crucial no nosso cenário base é a lockdown. Né? São medidas, aí, na verdade, de distanciamento social, de isolamento social, aqui no caráter nacional Brasil, né? Em algumas cidades, aí sim o anúncio oficial de medidas mais fortes de lockdown, mas aqui a gente tem como premissa que haverá o início de um relaxamento gradual das medidas de distanciamento social, ali mais ou menos em meados do mês de junho. Inicialmente, nós tínhamos uma avaliação de que em meados de maio para o final de maio haveria o início do relaxamento dessas medidas. Aqui pegando a maioria do Brasil, evidentemente, é claro que algumas cidades, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, já mostram um relaxamento, mas olhando o Brasil em termos mais gerais, a gente vê ali meados de junho como um relaxamento mais abrangente aí das medidas de distanciamento social. Em algumas regiões, isso na primeira quinzena, na primeira semana, melhor dizendo, de junho. Em termos médios, a gente considera ali meados de junho como um momento de relaxamento dessas medidas. Claro que isso depende da dinâmica aí da curva de contágio, existe a questão da subnotificação. Infelizmente, temos um patamar alto de novas mortes aí todo dia, então tem essa incerteza, mas a gente tem essa hipótese de que tem o início do relaxamento gradual das medidas de distanciamento social ali em junho, talvez na segunda semana, como cenário que a gente vê mais provável. E aí é uma queda da atividade no segundo TRI, como eu disse, vamos observar nas próximas semanas uma bateria de indicadores negativos, produção de veículos, vendas no varejo e assim por diante, mas no terceiro trimestre, ali no início do terceiro TRI, uma estabilização, eu diria, e uma recuperação se iniciando aí no final do terceiro TRI, especialmente visível no quarto trimestre deste ano, é o cenário que a gente vê como mais provável. Como macroeconomista, eu trago aqui uma avaliação mais geral, evidentemente, mas a gente reconhece, sim, e os senhores e as senhoras também no dia a dia percebem que o impacto sobre as atividades, sobre os segmentos, ocorre de uma forma heterogênea. Aqui, por uma questão de escopo e de tempo, a gente não vai entrar no detalhe de cada setor, mas a gente traz aqui essa mensagem, que a avaliação macroeconômica do nosso cenário é esta, mas alguns setores podem se recuperar um pouco antes ou um pouco depois, por questões aí mais microeconômicas, questões muitas vezes até corporativas. Então, aqui a gente tenta diferenciar, é claro que como um todo, a performance de todos os segmentos em relação ao cenário pré-pandemia é pior no ano de 2020, ou seja, todos os setores perdem, mas em termos relativos, alguns, evidentemente, perdem mais e outros perdem menos. Impactos mais severos temos observado na construção civil, em boa parte da indústria de transformação, então o setor automotivo, o setor metal mecânico, então plástico, borracha, também, claro, na parte de serviços turísticos, de aviação, sem dúvida, as companhias aéreas aí fortemente impactadas e também alguns segmentos do lazer. Impactos que a gente chama de medianos, aqui serviços financeiros, educação, petróleo e gás, e também agronegócio. Na verdade, agronegócio talvez até ficaria melhor ali nos impactos menos severos. E nesses segmentos, com impactos aí menos intensos, claro, o e-commerce, toda a parte de serviços de informação, comunicação, cuidados pessoais, uma grande parte da indústria alimentícia e também de supermercados. Os dados já divulgados aí para abril mostram que supermercados e farmacêuticos, essas vendas sofreram muito menos do que os demais segmentos. Em março, esses setores já tinham mostrado crescimento, enquanto que os demais mostraram queda. Então, aqui, uma heterogeneidade no impacto sobre as atividades produtivas. Acho que é importante também fazer essa ressalva, ainda que, como um todo, claro, o impacto líquido seja negativo. Uma outra mensagem, e claro que essa é a principal preocupação do ponto de vista tanto das famílias quanto das empresas, e consequentemente de investidores e governo, obviamente, é o mercado de trabalho.
né? Do ponto de vista econômico, o impacto aí mais severo, mais preocupante, acontece sobre a taxa de desemprego. Daqui a pouco eu entrarei nas medidas que foram anunciadas pelo governo para mitigar esses efeitos, e muitas dessas medidas aí abrangendo as pequenas e médias empresas do país, mas aqui um exercício sobre a taxa de desemprego. A gente considera em preto a evolução na linha preta o que pode ser o comportamento da chamada taxa de desemprego oficial, que estava antes da pandemia ali na casa de 12,5% da força de trabalho. A gente acha que no pico ela pode atingir 18% ali no final deste trimestre, começo do terceiro tri, mas depois ela também vem numa trajetória de queda. E, em grande medida, isso acontece devido a alguns dispositivos, algumas iniciativas do governo, não apenas no Brasil, isso também é observado nos outros países, para tentar proteger, preservar na medida do possível o emprego e a renda formal. Então, no Brasil, nós temos aquele programa BEM, né, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, que deve ter algumas alterações adicionais. Na versão oficial, lá original, a garantia do seguro-desemprego, né, que vai até R$ 1.800 por mês, no caso da suspensão do contrato de trabalho, no caso de redução de jornada de trabalho e salários, isso pode ser de 25%, 50% ou 70% do seguro-desemprego. Isso vai ser discutido na Câmara dos Deputados, provavelmente nesta semana, e deve acontecer uma mudança da base de cálculo. Então, ao invés de garantir o seguro-desemprego no caso de suspensão do contrato empregatício, talvez haja a garantia de até 3 salários mínimos. Então, isso, por um lado, leva, né, um impacto fiscal maior, por outro lado, dá uma segurança um pouco maior também para os empregados no setor formal. Então, aqui, seguindo a dinâmica do PIB já apresentada, você tem uma deterioração nos próximos trimestres, na verdade, no segundo e terceiro trimestre do mercado de trabalho, a taxa de desemprego vai subir. Infelizmente, muitas empresas não vão conseguir manter todo o seu quadro de funcionários, mesmo com algumas medidas governamentais já anunciadas. Por outro lado, isso nos parece mais um movimento de piora temporária. Se a pandemia passa, se a gente estiver correto de que a pandemia chega ao final, ali o seu impacto econômico, melhor dizendo, no terceiro trimestre, e a partir de então nós temos uma recuperação, ainda que a ritmo gradual, a taxa de desemprego também tende a ceder nesse ritmo. A gente projeta aí para o final de 2020 algo como 14,5% de taxa de desemprego, depois de ter atingido um pico de quase 18,5% no início do terceiro tri, e aí em 2021, olhando o final do ano, a gente projeta algo como 12% de taxa de desemprego no país. Então, aqui o mercado de trabalho vai sofrer, ainda que com algumas medidas que geram um amortecimento do impacto, mas a gente projeta também uma queda desse nível mais alto de desemprego a partir do terceiro trimestre. Aqui eu entro em algumas medidas, caminhando para o final da apresentação, e aí a gente tem um bate-papo, eu acho, bastante fértil aí no final do nosso tempo. Aqui as medidas, né, anunciadas pelo governo, aqui um comentário relevante é que quando a gente compara o pacote emergencial anunciado pelo governo brasileiro em relação a países desenvolvidos como Austrália, Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia, o pacote brasileiro ele não é tão grande, ele é mais tímido. No entanto, quando a gente compara esse pacote brasileiro com a média dos países emergentes, a gente se situa acima. Ou seja, o impacto fiscal, chamado impulso fiscal aí também do economês, ele é maior na economia brasileira do que na média dos países emergentes. Então, na nossa avaliação, não vai ser suficiente para evitar o impacto econômico, o impacto sobre empresas, sobre renda familiar, mas as medidas começam a gerar uma espécie de amortecimento, pelo menos atenua um pouco esse impacto negativo. Então, tem uma série de medidas fiscais, tem o famoso Corona Voucher, né, os R$600 por mês, a pessoas ali, a trabalhadores informais, autônomos, e também pessoas de baixa renda.
Aqui só um parênteses, né? Muito se fala sobre Bolsa Família. Bolsa Família tinha ali um benefício de R$ 250 por mês, já parecia eficiente, né, em gerar alguma renda, algum consumo para as famílias. Esses R$ 600 para muitos pode parecer muito pouco, né, uma ajuda reduzida, mas no mês a mês, para muitas famílias brasileiras, é algo que gera pelo menos um alívio e gera um nível de consumo mínimo aí para a pessoa se manter nesse momento de dificuldade adicional. Então, para muitos é pouco, mas para a maioria não deixa de ser uma ajuda importante, o chamado Corona Voucher. Entre outras medidas que a gente vem observando, e aí para pequenas e médias empresas, depois também gostaria de ter o feedback das empresas no sentido de se isso está sendo efetivo, se está chegando realmente essa ajuda, mas o que a gente vem observando, né, ainda que a gente não esteja diretamente no segmento, que algumas medidas foram desenhadas especialmente para pequenas e médias. Tem o famoso Pronamp, que também pega ali os microempreendimentos. Houve a sanção presidencial, coincidentemente, nesta manhã, apareceu no Diário Oficial da União, hoje pela manhã, mais cedo, o chamado Pronamp, né, esse Programa Nacional de Suporte às Pequenas Empresas. Também já havia sido anunciado o chamado FOPA, né, aquele programa de R$ 40 bilhões para financiar folha de pagamento de pequenas e médias empresas, entre outras medidas. O que a gente tem lido e escutado sobre isso? E medidas como o Pronamp, então, capital de giro, esse tipo de medida vem funcionando bem. No entanto, aquela chamada FOPA, né, de financiamento, a folha de pagamento, parece que a sua operacionalização não está ocorrendo conforme o previamente desejado ou pensado. Então, esse feedback também é importante para nós aprendermos e termos esse tipo de informação. Mas essas medidas vão ter uma continuidade no segundo semestre. Acreditamos que algumas delas tendem a ser prorrogadas. Por exemplo, o Corona Voucher, nas nossas contas, deve ser prorrogado por pelo menos mais 2 meses. E essas medidas de auxílio a pequenas e médias empresas também tendem a ser prorrogadas. Por exemplo, o Pronamp e alguma medida de financiamento de folha de pagamento, talvez com ajustes necessários em relação à versão original. Então, inicialmente, elas foram desenhadas para o período de 3, 4 meses no máximo, era o que o governo pensava sobre a extensão do impacto mais severo da pandemia. Claro que, em caso de necessidade, de extensão aí, do aprofundamento do impacto econômico, isso pode ser prorrogado e nós acreditamos que isso será feito. Então, destaco essas medidas de financiamento, de capital de giro e de folha de pagamento, e também algumas medidas que são isenções tributárias ou chamadas medidas de diferimento tributário, como, por exemplo, não recolhimento de PIS/COFINS, contribuição patronal para a Seguridade Social, a isenção mesmo do IOF para contratações de crédito, enfim, uma série de medidas de diferimento tributário que foram anunciadas já no final de março, para serem válidas aí de abril a junho. Também acredito que algumas dessas medidas tendem a ser prorrogadas, ou seja, o recolhimento de alguns impostos, de alguns tributos, como PIS/COFINS, contribuição patronal para a Seguridade Social, isso deve ter alguma prorrogação, pelo menos é o que a gente vê agora como mais provável. Por fim, a gente sabe que esse cenário, né, esse choque na economia, um evento inesperado, vai levar a uma dívida pública muito maior. Né? Antes, a gente apresenta aqui em preto o cenário anterior à pandemia, nós prevíamos até uma queda gradual da dívida pública bruta do Brasil em relação ao PIB. Então, a dívida chegou ali a 75% mais ou menos em 2019. Quando a gente compara com a média de países emergentes, isso é 52%, ou seja, a dívida brasileira já estava muito superior à média das economias emergentes, daí a necessidade das chamadas medidas de ajuste fiscal, então controlar despesas obrigatórias, depois da aprovação da reforma da Previdência, importante também controlar aí a dinâmica das despesas com funcionalismo público,
a gente vê esse debate bastante acalorado. Então, já havia essa necessidade pré-pandemia, e nós tínhamos uma avaliação construtiva, positiva, de uma queda da dívida bruta, com a necessidade de tentar atenuar o impacto da pandemia sobre as empresas, sobre as famílias, principalmente os mais vulneráveis, o aumento de gastos com saúde. É claro que essa necessidade ela vai aumentar a dívida bruta. Então, se antes a gente previa ali a dívida caindo de 75% para 65% do PIB até 2030, agora a dívida bruta vai chegar a 100% do PIB. O que isso significa? Que o governo tem que abandonar as medidas em 2020? Não, ele tem que, até se necessário, reforçar essas medidas em 2020. Mas o que precisa ser feito é limitar grande parte dessas despesas ao período da pandemia, de calamidade pública, evitar ali atuações oportunistas, né, benefícios próprios, nesse momento onde os mais vulneráveis, os mais afetados, precisam ser socorridos, assistidos, e também no pós-pandemia, olhando lá na frente, principalmente a partir de 2021, vai ter que retomar aquela agenda de reformas. Chamado RH do Estado, né, os gastos com funcionalismo público, a agenda de concessões, a agenda de privatizações, enfim, as chamadas reformas do ponto de vista fiscal, mas também de aumento de produtividade na economia. Se antes aquela agenda era necessária, agora ela se faz ainda mais necessária. Esse aumento de dívida pública é inevitável, tendo em vista a necessidade de socorro no ano de 2020. Para fechar aqui, eu trago projeções sobre inflação. A inflação não será um problema na economia brasileira neste e no próximo ano. A gente projeta o IPCA, que é a medida oficial de inflação no país, a inflação ao consumidor, ficando ali na casa de 1,5% no final deste ano. É uma inflação muito baixa em relação à série histórica brasileira. A meta estipulada para o Banco Central este ano é de 4% ao ano, né, desta medida de inflação, e ela vai chegar ali a ficar em 1,5% nas nossas contas. Tem uma demanda menor, isso claro que impacta os níveis de inflação, mas também o Banco Central ali com credibilidade, nenhuma grande pressão pelo lado de alimentos, condições climáticas favoráveis no ano de 2020, enfim, um cenário de inflação baixa no nosso cenário, 1,4% este ano, 2,9% no ano que vem, também bem abaixo da meta do Banco Central, e a gente projeta a meta de inflação de 3,5% em 2022. Ou seja, o cenário seria ainda mais desafiador se nós tivéssemos um quadro de descontrole de preços, né? Uma inflação muito alta, muitos talvez tenham lembranças não positivas dos anos 80 e primeira metade dos anos 90. Não é o cenário agora, é uma inflação contida e deve permanecer controlada nos próximos trimestres e anos. E isso leva a um espaço para a política monetária expansionista, como a gente diz, que é a queda da taxa básica de juros. Então, no início do ano, as expectativas aí para a taxa Selic, algumas não apontavam para a queda da taxa básica de juros, com o impacto deflacionário da pandemia, ou seja, uma inflação ainda mais baixa do que era previsto, uma atividade também que precisa de mais estímulos, a gente vem percebendo revisões para baixo nas projeções para a taxa Selic e para a taxa básica de juros. A gente projeta um último corte na taxa Selic na reunião de meados de junho, levando a taxa básica para 2,25%. Atualmente, ela está em 3% ao ano, ou seja, um corte final de 75 pontos base no nosso cenário. E mais importante do que isso, a gente vê a Selic mantida em níveis historicamente baixos, ali próximos a 2%, por bastante tempo. Então, a chamada política monetária deve seguir expansionista por período longo de tempo. Aí alguns perguntam, por que não vai a zero, como em outros países? A gente mostrou ali, Estados Unidos já tem uma taxa básica de juros em zero. Na Europa, antes da pandemia, já estava em zero até ligeiramente negativa, a mesma coisa para o Japão. No caso brasileiro, tem alguns elementos que são aqueles riscos fiscais que eu comentei, uma dívida pública mais alta, e também alguns riscos, algumas questões políticas que acabam evitando
na nossa percepção, cortes mais agressivos de taxa de juros. Ainda assim, uma taxa básica perto de 2% ao ano é um nível historicamente baixo e é um outro elemento importante no nosso quadro. Então, por fim, esse último slide que eu trago, né, resumindo as principais mensagens e números do nosso cenário. Então, aqui a gente traz a dinâmica do PIB, então aquela recessão que eu mencionei em 2020, mas seguida de uma recuperação e a mudança na tendência já observada ali em meados do segundo semestre de 2020, uma inflação bastante controlada. De novo, o cenário seria mais negativo se nós tivéssemos uma espiral inflacionária, né, uma dinâmica mais perversa aí de inflação, e, pelo contrário, temos uma variação média de preços reduzida em relação ao nosso padrão histórico, uma Selic chegando a 2,25%, uma dívida pública que certamente subirá, né, por uma necessidade de mitigação dos efeitos da pandemia este ano. E o último comentário sobre a última variável, uma das mais difíceis aí de serem projetadas, que é justamente a taxa de câmbio. A gente vem observando o câmbio bastante pressionado, chegou a ficar próximo a R$6 por dólar. Até o final do ano passado, muita gente projetava um câmbio um pouco acima de R$4 por dólar para o final de 2020. O cenário mudou bastante, pela questão da pandemia, principalmente, e também por fatores políticos. Resumindo, depois a gente abre para as questões e a gente pode abordar isso com mais detalhe. Nesse momento de uma aversão global ao risco, não são apenas os investidores aqui no Brasil que estão receosos sobre o impacto da pandemia. Isso vem acontecendo no mundo todo, dada aquela natureza de uma crise internacional. Neste momento, a gente percebe aquele famoso flight to quality, né? Ou seja, a busca pelos mercados mais maduros, pelos mercados mais seguros. Então, a gente percebe uma saída líquida de recursos, de investimentos, de economias emergentes e uma entrada maior em economias maduras, ditas desenvolvidas, como Estados Unidos, Europa e Japão. Então, esse movimento vem acontecendo, tem uma saída de recursos estrangeiros, principalmente aí de ações e também de renda fixa, e aqui eu chamo a atenção para esse ponto. Tendo em vista que a taxa de juros no Brasil ela vem caindo bastante aí ao longo dos últimos anos, a Selic estava em 14,25% no segundo semestre de 2016. Agora ela caminha para algo próximo a 2% ao ano. Isso também diminui, do ponto de vista do investidor estrangeiro, a atratividade dos títulos de renda fixa no Brasil. Antes se comprava um título público, entre outros ativos de renda fixa, isso pagava mais de 10% ao ano, o famoso duplo dígito. Agora essa remuneração é muito menor. E quando você pondera por algumas questões políticas, o investidor estrangeiro ele fica mais receoso e ele opta por outros mercados internacionais. Então, temos uma menor entrada de divisas, uma menor entrada de dólares, de euros e assim por diante, e uma menor oferta de divisas para uma mesma demanda ou até uma demanda maior. A gente sabe o que acontece com o preço sobe, o preço nesse mercado nada mais é do que a taxa de câmbio. Então, isso para dizer que a taxa de câmbio vai continuar pressionada. A gente vê alguma apreciação até o final do ano, com a taxa de câmbio podendo aí ficar mais próxima a 5,50. A nossa referência, por enquanto, é 5,80. Ela pode ser um pouco abaixo, mas aqui a mensagem é: não esperemos uma taxa de câmbio em níveis abaixo de R$5 por dólar, por exemplo, tão cedo. A taxa de câmbio vai continuar pressionada, principalmente por essas questões externas, pela busca por mercados considerados seguros e que, ponderado pelo risco, conseguem pagar uma taxa de juros um pouco maior. Então, uma taxa de câmbio pressionada é esse último comentário aí de uma variável relevante que eu não havia comentado. Então, da minha apresentação do material é isso. Esse material pode ser disponibilizado posteriormente. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, fiquem à vontade. A gente começa aí a sessão de perguntas e respostas. Obrigado pela atenção. Perfeito, Rodolfo. Muito obrigada pela apresentação.
Como ele mesmo falou, gente, a gente vai disponibilizar para vocês depois dessa apresentação, eu vou encaminhar no e-mail de agradecimento e também todo esse webinar a gente vai disponibilizar no canal do YouTube da Câmara. Então, caso vocês queiram rever ou rever outro webinar que a gente já fez, vocês conseguem ver por lá. Então, se alguém tiver alguma pergunta agora nesse momento, eu peço que encaminhe para o nosso Q&A, como eu falei no começo, na abertura, fica aí na caixa de ferramentas do Zoom. A gente consegue responder ao vivo agora, o Rodolfo, na verdade. Mas caso tenha um questionamento depois, caso queira ver o webinar para depois fazer uma pergunta, a gente consegue também, Rodolfo, se você me permitir, eu te encaminhar isso por e-mail e você depois também conseguir responder por e-mail para essa pessoa. Claro, claro. Tá. Então, se ninguém tiver uma pergunta ou uma dúvida agora, a gente finaliza esse webinar agora. Rodolfo e todo o time do Santander. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Rodolfo. A primeira pergunta geralmente puxa a outra, isso é importante. Vamos lá. É algo comum nos eventos. Perfeito. Então, o Marcelo Belotti, ele pergunta, Rodolfo, quais as projeções futuras quanto aos níveis de investimento? Ótimo. Aqui eu vou falar dois tipos de investimento, né? A gente tem o investimento em ativos reais, ativos fixos, por exemplo, aquele investimento em máquinas, equipamentos, retroescavadeiras e assim por diante. E temos os investimentos financeiros, aí as aplicações financeiras. Vou fazer comentários sobre ambos, principalmente no primeiro caso, que é o investimento em ativo fixo. O investidor, quais são os elementos, né, os fatores que explicam a decisão do investidor em ativos fixos? Então, o industrial que vai comprar um novo galpão, o industrial que vai comprar uma ponte rolante e assim por diante. Primeiro, a taxa de juros. Ele precisa observar condições de financiamento mais atrativas. Isso vem acontecendo, né? Ainda que tenha sim uma diferença na transmissão entre as taxas de juros de mercado, quando a gente compara com os últimos anos, as taxas de juros elas estão em trajetória de queda. No entanto, tem um outro elemento fundamental no racional, aí na decisão dos investidores, que é a confiança, o chamado sentimento econômico. O economista adora utilizar essa palavrinha aí de confiança. Confiança é quando você projeta, você olha para frente e você vê se atribui uma alta probabilidade de retornos ao seu empreendimento. Isso, em termos macroeconômicos, haverá crescimento do PIB nos próximos anos? A gente vai sair desse nível mais reduzido em uma trajetória de recuperação? Então, essa confiança, esse sentimento econômico também é fundamental para o nível de investimento. Dito isso, o volume de investimentos na economia deve seguir bastante aquela dinâmica que a gente aponta para o PIB. Em 2020, uma queda dos investimentos em relação ao que a gente observou em 2019. Vale destacar aqui que em 2019 a gente percebia, por exemplo, a retomada do setor da construção civil, isso mais evidente na região metropolitana de São Paulo, em algumas praças na região sul. Um dos setores que mais sofreram na última recessão doméstica, ali em 2015 e 2016. A gente vinha observando uma trajetória de recuperação. Isso foi abortado pela pandemia, mas deve retornar especialmente em 2021. Então, como um todo, investimentos em ativos fixos, em ativos reais, como a gente chama, isso deve acontecer no finalzinho de 2020 e principalmente em 2021, seguindo bastante aquela dinâmica que a gente projeta para o PIB. Na verdade, o consumo das famílias deve ter uma recuperação um pouco anterior à dos investimentos, então, objetivamente, a gente deve ver aumento de investimentos em 2021. Em relação aos demais ativos, como eu disse, o timing é diferente, né? Os ativos financeiros geralmente têm uma reação para pior ou para melhor antecipada em relação aos ativos reais, neste caso, os investimentos em ativos fixos. Então, aqui a gente já percebe a recuperação de alguns ativos financeiros. Se a gente olha o Bovespa, né, apenas um exemplo, chegou a ficar ali abaixo de 60 mil pontos, né, próximo a isso, no pior momento, quando a gente percebeu, os investidores perceberam que o impacto da crise sanitária seria mais severo no Brasil, em relação ao que foi previamente antecipado.
mas temos uma recuperação agora um pouco acima de 80 mil pontos. Talvez a gente demore para ver o Ibovespa acima ali de 110, 120 mil pontos, como chegou a tocar aí no ano passado, mas acho que tem espaço para melhorar mais um pouco até o final do ano. A mesma coisa para outros ativos financeiros. O time, só mencionando o time de Equity Research do Banco Santander, que faz as projeções para o Ibovespa, tem uma projeção ali um pouco superior a 90 mil pontos no final deste ano, talvez e suba um pouco mais próximo a 100 mil, é essa direção que a gente vê. Mas os outros ativos, claro que podem ter uma reação mais forte a depender do anúncio de uma vacina ou de um medicamento eficiente para tratamento, conforme já mencionei. Então, acho que o pior momento do ponto de vista de investimento financeiro parece ter ficado para trás, mas acho que vai demorar mais um tempo para a gente retornar aos níveis observados até o final de 2019. Seja em relação ao Ibovespa, em relação à inclinação da curva de juros, a taxa de câmbio aí por outros fatores que eu já mencionei. E aí, claro, neste momento, aí não é a minha praia, mas os meus colegas podem explicar com muita propriedade, também recomendar outros colegas. Do ponto de vista de investimento pessoal ou das aplicações financeiras das empresas, nesse caso, sempre a questão da diversificação, né? Isso é falado o tempo todo, é importante, é necessário sim, mas para dizer que a renda fixa, né, vai pagar cada vez menos se materializado esse nosso cenário de Selic com uma queda adicional e a manutenção nesse patamar por bastante tempo. Então, claro que aqui depende muito do perfil de cada investidor, se ele é mais conservador, moderado, mais arrojado, mas do ponto de vista de renda fixa, talvez as remunerações fiquem até abaixo do que a gente já previa no início do ano, e isso também já não era algo tão significativo comparando sempre com a série histórica brasileira. Então, talvez olhar para outras classes de ativos, sejam fundos, ações, novamente isso pode ganhar algum apelo na sociedade brasileira aí nos próximos trimestres. Aqui não é nenhuma recomendação de investimento, de novo, isso varia muito entre os perfis de investidores, mas aqui o ponto talvez venha novamente essa onda de que ativos financeiros sofreram bastante, daqui para frente a tendência vai ter volatilidade ao redor dela, vai ter muita oscilação por questões políticas, por dúvidas sobre uma segunda onda da pandemia, mas a direção parece ser muito mais de elevação do que de nova queda. Isso do ponto de vista de investimento financeiro. Do investimento mais macro, né, mais global, ele deve voltar com força em 2021. Em 2020, a gente ainda vê os investidores reticentes, querendo novas informações sobre a política brasileira, sobre, de fato, aí, o desfecho da pandemia, e o consumo das famílias deve ter uma recuperação anterior, né? Mantendo aí um nível de renda pós-pandemia, o consumo das famílias deve ter um crescimento anterior a dos investimentos, ainda que a gente projete um aumento da formação bruta de capital fixo, ou seja, dos investimentos sob a ótica do PIB no ano de 2021. E obrigado pela pergunta. Perfeito, Rodolfo, muito obrigada. Vamos seguir aqui, a gente tem uma série agora de perguntas também. Vamos seguir na ordem cronológica de quem perguntou primeiro. Então, o Christian Harden, do Brazilian Business Park, ele perguntou sobre como está a disponibilização de crédito para as pequenas e médias empresas. Ele cita que há muita morosidade, as PMEs estão reclamando dessa situação. Então, se você puder comentar um pouquinho, Rodolfo, por favor. Claro. Vou fazer aqui um comentário mais geral, né? Porque como da área de pesquisa macroeconômica, eu não tenho o detalhamento e as informações mais atualizadas aí, real time, sobre essa concessão de créditos propriamente dita. Então, aqui, vou fazer um comentário mais como macroeconomista, os colegas depois podem complementar ou a gente pode responder de uma forma mais detalhada. O que a gente vem observando, sim, está tendo uma dificuldade, em alguns casos, na operacionalização, principalmente daquela medida chamada FOPA, que eu mencionei, isso olhando o sistema financeiro de uma forma geral, né, obviamente, para a concessão de folha de pagamento.
Por outro lado, a gente vê, de acordo aí com o que chega até nós, no time macro, que outras medidas estão sendo até que bem operacionalizadas. Então, aquelas medidas de informais ou aquela chamada Pronamp, parece que os canais não estão obstruídos, são canais aí com uma fluidez maior. Pelo que a gente tem escutado, e até alguns oficiais do Ministério da Economia do governo vêm dizendo, a questão da FOPA, aquele programa de 40 bi de reais, né, sendo 34 bi de reais, com ali o dinheiro, né, o financiamento do governo, do Tesouro Nacional, e os outros 6 bi de reais diretamente de bancos privados, ali você tem ajustes a serem realizados na operacionalização. Uma das condições estipuladas naquele programa foi a não demissão de funcionários no mesmo número de meses aí posterior, por um tempo, melhor dizendo, por alguns meses depois da contratação do crédito. Isso parece que vem levando alguma dificuldade na operacionalização. Aqui, do ponto de vista, aqui é o comentário mais geral, de novo, não estou ali no dia a dia na concessão do crédito, né, uma área que a gente não tem essa informação mais acurada, mas a gente observa que, nesse momento, é natural, tanto do ponto de vista do demandante, uma preocupação maior em relação à contratação de crédito. É claro que há esse desejo maior, tendo em vista a necessidade, a urgência da situação, e aí tem essa necessidade, mas tem um receio sobre a disponibilidade de recursos para fazer aí os pagamentos na frente. Do ponto de vista de quem oferta crédito, também há aquela incerteza maior neste momento de pandemia sobre a inadimplência, sobre custos inerentes à concessão de crédito, levando aí essa postura talvez conservadora. O que a gente faz para resolver isso? Aí que o governo é de fato importante. O governo tem que gerar condições, e ele, neste momento, nesse período, nesse momento emergencial, então, sob caráter temporário, aí o governo é importante para prover as condições, na medida do possível, de dar um conforto um pouco maior a quem oferta o crédito e também os canais desobstruídos para quem precisa e demanda aquele crédito. Então, o governo é fundamental neste momento. Caso contrário, seja do lado da oferta ou da demanda, esse receio, essa precaução tendem a ser maiores. Então, do ponto de vista econômico, sem qualquer julgamento de valor a esse respeito, o governo precisa criar condições, nesse momento, sob caráter temporário, a mitigar, para diminuir as incertezas do lado de quem oferta crédito, do lado de quem demanda crédito. Então, dando nomes, né, aos bois, acho que aquele programa FOPA, para financiamento de folha de pagamento de pequenas e médias empresas, deve passar por alguns ajustes. De acordo com fontes do governo, a demanda no mês de abril foi bem menor do que eles esperavam, talvez por esses problemas reportados de operacionalização. Então, eram 40 bi de reais ali, por um período, como a média dos outros programas de 3 meses, se esperava algo mais próximo a 10, talvez 15 bi de reais, e eles perceberam algo bem inferior. Ao passo que as outras medidas, seja aquele benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda formal, o Corona Voucher dos informais, esses parecem estar rodando um pouco melhor. E aí a questão do Pronamp, ele foi anunciado depois, principalmente com foco em capital de giro, também com o aporte do Tesouro Nacional no início. Esse, aparentemente, tem canais com maior fluidez. Mas o FOPA, eu acho que vai passar por ajustes, e até o Ministério da Economia começa a falar sobre isso, né? A gente não tem informações mais detalhadas sobre isso, mas, de fato, ali parece que houve alguns entraves, alguns problemas. Então, aqui é uma avaliação quase que meio termo, né? Alguns programas funcionando bem, outros precisando de ajustes, e aí eu acho que a atuação do governo também se faz necessária. Perfeito, Rodolfo, muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta, então, do Walter Ângelo. Ele te pergunta, Rodolfo, quais as projeções futuras de linhas de crédito para pequenas e médias empresas? Ótimo. Aqui a gente pode encaminhar depois uma tabela com as projeções, até minha colega a Laís aí é expert em crédito,
inclusive, né, depois ela pode fazer um comentário sobre isso ou enviar o material posteriormente. Então, não tenho os números agora de cabeça, mas assim, em termos gerais, né, por ordem de grandeza, antes da pandemia, a gente projetava para várias modalidades um aumento aí nas carteiras de crédito superior a 10%. Então, double digit aí para várias modalidades de crédito. Com a pandemia, a gente observa, por um lado, tudo que a gente discutiu aqui de um incentivo do governo para que as instituições financeiras concedam esse crédito sob caráter emergencial, com condições mais facilitadas, vamos dizer assim, mais flexíveis. Por outro lado, tem o conservadorismo de boa parte das instituições, porque olham esse horizonte de mais incerteza, de piora do mercado de trabalho e assim por diante. Então, em termos médios, o que a gente projeta depois da pandemia, o que a gente projeta agora, é um crescimento ali na casa de 6%, 7% em termos nominais para boa parte das modalidades de crédito. Então, resumindo, é uma variação, é uma expansão de crédito menor do que a gente tinha no radar, nas contas, até o início de 2020, até aí a pandemia no Brasil se mostrar mais intensa. Por outro lado, a gente não projeta uma retração do crédito no sentido de uma variação negativa do crédito em relação ao ano passado. Então, vai ter uma expansão de boa parte das carteiras de crédito, ainda que um pouco menos intensa do que a gente previa. Basicamente, com uma regra aí de 10%, um pouco acima disso, para algo mais próximo a 6%, 7%. Depois a gente consegue passar as projeções detalhadas para as modalidades, e não apenas para 2020, também para os próximos anos. Aqui tem uma discussão importante, pegando o gancho. De novo, sou economista de área econômica, não estou no dia a dia ali na ponta da concessão de crédito, mas uma avaliação do ponto de vista técnico, economicamente falando. Tem essas medidas, assim, a gente reconhece, claro, que o sistema aqui financeiro do Brasil precisa passar por alguns ajustes, tem uma agenda aí do BC Hashtag, né, do Banco Central, visando aí a redução do custo de crédito, tem algumas iniciativas importantes da autoridade monetária nesse sentido, mas a gente percebe, por exemplo, algumas tentativas, vamos aqui limitar a taxa de juros. Talvez, né, apenas como uma avaliação, acho que esse debate é bem válido, seria mais factível, seria mais efetivo e eficiente adotar outras medidas acessórias para gerar condições de financiamento mais importantes, aí, melhores para pequenas e médias empresas, do que necessariamente impor uma taxa de juros. Talvez essa imposição leve a uma obstrução dos canais de crédito ainda maior do que o cenário sem esse tipo de limitação. Então, acho que a participação do Estado, do governo, é importante, mas ele atuando aí para desobstruir os canais e não para aumentar a incerteza em relação a esse tipo de atividade. Mas, fechando parênteses aqui, objetivamente falando, vai ter um aumento de crédito, uma parte também guiada por essas medidas, né? E aqui tem uma série de regulamentação, de normativas aí sobre o sistema bancário. Não vai ser aquela expansão que a gente previa até o começo do ano, afinal, a projeção de crescimento econômico mudou bastante de lá para cá, isso impacta as carteiras de crédito, mas, por outro lado, a gente não vê um cavamento do crédito, né? Ainda mais se materializado esse cenário de que a pandemia é severa, ela impacta bastante a economia, mas ela tem um final. A maioria das atividades vão começar a se recuperar até o final deste ano, então essas condições de financiamento que visam 12, 24, 36 meses ou acima, elas vão ser cumpridas. Então, acho que depende muito da dinâmica da própria pandemia, da dinâmica da recuperação econômica. A gente vê, sim, um crescimento do crédito lá na ordem de 6%, 7% em termos nominais, comparando com o ano de 2019. Perfeito, Rodolfo, muito obrigada. Gente, só lembrando, a gente tem um período aqui até às 11h30, então a gente vai continuar respondendo. Caso a sua pergunta não seja respondida,
a gente faz aquela metragem, Rodolfo, de eu te encaminhar por e-mail e depois você consegue responder diretamente até para a pessoa. Então, vamos aqui na ordem cronológica, na próxima pergunta, do senhor Rainer von Ziegert. Ele pergunta, na verdade ele fala aqui, apesar das frequentes crises, o Brasil sempre apresentou um comportamento de remuneração do capital, pelo trabalho e ou pelo mercado financeiro. Ele fala, parece que essa tendência está se interrompendo e a falta de confiança para se investir aqui no Brasil. Eu queria saber, Rodolfo, como é que você vê, então, toda essa situação? Ótima questão, assim como as outras. Aqui nós temos elementos, como eu mencionei. Primeiro, a taxa de juros de referência, a Selic, vem caindo bastante, né? Aí a gente vai nessa discussão das outras taxas de mercado, mas do ponto de vista do capital estrangeiro, essa referência à Selic é fundamental, e o chamado diferencial de juros, né, do juro Brasil com a média internacional, especialmente de mercados envolvidos, ela é bem mais estreita hoje do que foi aí nas últimas décadas. Então, o ingresso de recursos estrangeiros para as carteiras locais é menor. Na verdade, temos observado uma saída líquida de recursos. Tem um outro elemento aqui importante, que eu havia deixado para esse momento justamente de perguntas e respostas, que são as incertezas políticas. A gente vê aqui nenhum julgamento de valor, não tem aqui, a nossa avaliação é puramente técnica, seja sobre economia política, nenhum julgamento de valor, mas é claro que a gente observa fatos políticos, né, um ambiente mais incerto politicamente do que comparando aí com uma série de países emergentes ou países desenvolvidos. E do ponto de vista do capital estrangeiro, que foi aí a pergunta, ainda que esses players, né, que esses fundos de investimento, fundos, né, diversos tenham informação sobre o Brasil, eles não estão aqui. E aí quando a gente olha, né, quando eles olham, melhor dizendo, as possibilidades, aí, os mercados para investirem, eles olham o Brasil com informações, né, com comandos díspares sobre como combater a pandemia, com uma série de relações tensas entre executivo e Congresso. Então, do ponto de vista do capital estrangeiro, isso também acaba afugentando, pelo menos neste momento, aplicações e mesmo investimentos em ativos reais. Então, aqui é o que a gente chama do economês, o idiosincrático, né? O fator doméstico que acaba potencializando as incertezas causadas pela pandemia. Se a gente se coloca como investidor global, você vai ter receio de aportar os seus recursos, seja nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Índia, na Rússia, no Brasil, na Colômbia, mas se em algum país você percebe dificuldades adicionais do ponto de vista político, qual é o comando para conduzir aí a pandemia, as medidas de relaxamento? É o comando federal que vai para um lado ou é a decisão mais de governadores e esferas municipais? Então, do ponto de vista de capital estrangeiro, isso é apenas um exemplo, além das relações entre os poderes, né, mais tensas neste momento, isso também acaba inibindo a entrada de recursos, né? E por isso que o Brasil, aparentemente, sofre mais do que os outros países emergentes, por exemplo, na taxa de câmbio. Todas as taxas de câmbio de países emergentes, ou quase todas as moedas emergentes, elas se depreciaram em relação ao dólar americano nos últimos 5 meses, né? Principalmente aí nos últimos 3 meses. Todas tiveram uma depreciação. O real brasileiro se depreciou mais em relação ao dólar. Então, tem esse impacto global que leva as moedas emergentes a se depreciarem por aquele flight to quality que eu mencionei, né? A busca por mercados mais seguros, mas tem essas questões domésticas, notadamente políticas, que fazem a nossa moeda sofrer um pouco mais. Por isso que o real brasileiro, em relação ao dólar, se depreciou bastante, está acima de 5,50, algo que nenhum economista projetava até o final do ano passado. Então, esse é um outro fator adicional. O que a gente está observando justamente neste momento? E aqui, né, eu nunca gostei da definição que é velha política e nova política. Para mim, existe fazer política, isso é diferente de corrupção. Corrupção né, você tem ali os casos de atitudes ilícitas sobre os recursos públicos, sobre os cofres públicos, isso tem que ser penalizado, isso tem que ser punido legalmente e criminalmente. E tem o fazer política.
que é distribuir poder no presidencialismo de coalizão, que é o nosso quadro político já há algum tempo, e aí você distribui o poder para formar uma maioria parlamentar no Congresso para conseguir aprovar as propostas que você deseja e para, do ponto de vista, você tocar a agenda nesse sentido. Depois de bastante tempo, aí, alguns meses, com uma abordagem diferente, o governo atual ele vem se aproximando de alguns partidos políticos, e, de novo, nenhum julgamento de valor a esse respeito, isso é fazer política, e vem, seja na questão de distribuição de cargos, seja na questão de definição de pauta, se aproximando aí, alguns partidos do chamado centrão, né? A gente vem observando aí o noticiário recente, justamente para ter ali um mínimo funcional no parlamento para aprovar as medidas que a equipe econômica e outras pastas julguem relevantes e também para conseguir então, se sustentar de uma forma funcional no governo. Então, a gente percebe essa tentativa, essa reação do Poder Executivo a esse diagnóstico de que os investidores estrangeiros ou mesmo locais, eles têm, neste momento, dado preferência a outros mercados, porque aqui, além do impacto negativo da pandemia, tem essas incertezas políticas. Isso é negativo para todo mundo, do ponto de vista de popularidade do governo, do ponto de vista das empresas, dos investidores, dos consumidores. Então, nesse momento, a gente percebe uma abordagem um pouco diferente, né? O tempo vai dizer o quão efetivo vai ser esse novo equilíbrio, mas a gente percebe essa tentativa de reduzir um pouco as incertezas do ponto de vista político. Tem a questão das investigações, aqui é muito difícil, né? Cada um deposita suas fichas em termos de prognóstico. No nosso cenário base, não tem aí uma grande ruptura do ponto de vista político, tem esse tensionamento entre os poderes, mas tem também ali uma capacidade mínima de tocar a agenda pós-pandemia. Esse é o cenário que a gente vê como mais provável e, aparentemente, tem sido o diagnóstico aí mais recente do governo de que tem muitos recursos saindo do país, a imagem do país está ficando bem desgastada lá fora. Então, é importante a gente tentar se equilibrar, unir minimamente os poderes para superar essa pandemia, senão o Brasil vai ficar conhecido aí como um país que não conduziu bem a crise sanitária e também levou ao aprofundamento da crise econômica. A gente começa a perceber sinais dessa reversão, de uma nova abordagem política, justamente pela questão feita, muito bem colocada, de que o investidor ele tem receio maior nesses países onde a relação política é mais tensa. Então, a gente reconhece isso para o Brasil, mas a gente não vê uma grande ruptura, a gente vê essa tentativa de criar uma base minimamente funcional, e isso é fundamental a gente linkar com aquela pergunta sobre investimentos. Os investimentos não retornarão ao Brasil se a gente continuar observando um desequilíbrio político. Se a gente conseguir continuar observando essas batalhas políticas em 2020, nos próximos 2 anos, dificilmente os investidores vão voltar ao Brasil, pelo menos de uma forma massiva, de uma forma robusta. E, aparentemente, de ambos os lados, a gente percebe alguns sinais de atenuação, justamente tendo esse diagnóstico acerca dos investimentos e da recuperação da economia como um todo. Perfeito, Rodolfo. Muito obrigada. Queria ouvir de você, Rodolfo, se você prefere agora que a gente passe as perguntas para ser por e-mail, para você não ter que correr durante esses 5 minutinhos finais, ou se a gente pode fazer uma última pergunta, o que você acha melhor? Pode fazer, sim, uma última pergunta. Temos aí mais uns 5 minutinhos, e as que sobrarem, as que faltarem as respostas, a gente endereça posteriormente. Perfeito. Então, seguindo aqui cronologicamente, a última pergunta vai ser do Fernando de Vicente, tá? Na verdade, ele gostaria que você comentasse sobre a questão depressão versus recessão, sabendo que a depressão é uma recessão profunda e que os níveis de desemprego são crescentes, hoje até mesmo na recuperação econômica, ele coloca aí entre aspas. Ele pergunta, então, por final, como diminuir toda essa questão. Ótima questão também, obrigado. A depressão econômica, em termos até de teoria econômica,
ela tem uma recessão que é aprofundada e ela tem uma continuidade, né? Você não tem um movimento de reversão, né? Numa recessão você pode cair 2, 5, 10%, mas posteriormente você vê uma recuperação integral ou mesmo parcial nessa dinâmica. Uma depressão não, você fica por período prolongado em níveis de produto muito reduzidos. Em muitos casos é até marcada por uma deflação, né? Por uma variação negativa de preços, que no caso da depressão é negativa, né? Que é o famoso efeito aí clássico na literatura, que é, se eu imagino que os preços vão continuar caindo nos próximos meses, por que eu vou demandar produtos e serviços hoje? Eu deixo para demandá-los daqui a alguns meses. Demandando só daqui a alguns meses e não hoje, a demanda é menor hoje e os preços caem justamente retroalimentando essa deflação, chamada profecia autorrealizável ou efeito Pigmalião na teoria econômica. Então, uma depressão muitas vezes tem até essa cor adicional de ter uma deflação, o que é muito negativo nesse contexto para empresários e mesmo consumidores. Então, essa é a diferença do ponto de vista de teoria econômica. Como a gente vê esse processo? No Brasil, assim como na maioria dos países, vai ser uma recessão, porque foi um choque sanitário de saúde pública que impacta a economia devido às necessárias medidas de isolamento social, mas uma vez passada essa pandemia, com o anúncio de uma vacina, com um medicamento mais eficiente no tratamento, com a chamada imunização de rebanho ou imunização coletiva, quando 60%, 70% da população pega e fica imune. Enfim, passada a pandemia, a economia tem fundamentos, ela tem capacidade para iniciar uma recuperação. Ela pode devolver no ano seguinte todas as perdas de 2020 ou pode devolver parcialmente, mas é uma recuperação. Então, aí lá na frente a gente vai avaliar. Houve uma recessão pronunciada em 2020, principalmente no primeiro semestre do ano, mas os fundamentos, né, uma inflação baixa, uma taxa de juros bem inferior à média, um balanço de pagamentos ainda ali robusto, com volume de reservas internacionais, enfim, há essa força de recuperação. Então, a gente sai de uma recessão e vai para um outro ciclo, nesse caso, de expansão, onde a gente vai discutir o ritmo de retomada. Numa depressão, não. Uma depressão no cenário hipotético, que não é o nosso cenário base, o que a gente vê como mais provável cai ali o produto, o PIB, o governo abandona qualquer agenda de produtividade, de reformas, ele fica em guerra com o Congresso e com outros poderes aí até o final do mandato, por exemplo, e os investidores e empresários ficam com tanto receio que a economia não anda, que não gira a famosa engrenagem da economia. Aí é uma depressão. Aí a gente tem por mais de um ano essa queda do produto nesse cenário hipotético. Para o Brasil e para a maioria das regiões mundo afora, não apenas o Santander, mas praticamente todas as instituições, elas preveem uma recessão aguda seguida de uma recuperação, não uma depressão como, por exemplo, nos anos 30 do século passado. Perfeito, Rodolfo, muito obrigada. Então, como a gente falou, infelizmente a gente não tem mais tempo para responder as últimas duas perguntas. Eu vou te encaminhar por e-mail, Rodolfo, para a gente conseguir depois encaminhar para os participantes. Então, com isso, a gente finaliza aqui mais um webinar da Câmara, agora em parceria com o Banco Santander. Gostaria de agradecer toda a equipe do banco, Rodolfo, Andressa, Laís e Vitor, pelo auxílio e também pela apresentação. Tenho certeza que foi ótima. Eu aprendi muito. E deixo aqui, então, os meus contatos para caso alguém tenha alguma dúvida em relação a um webinar e também um auxílio que a Câmara está fazendo para as empresas sobre o momento do Covid-19 e os próximos webinars que a gente vai ter nas próximas semanas, tá? Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos pela participação. Obrigada. Tchau, tchau.